Se a sua empresa está no lucro presumido e você acredita que porque o nome do regime é o mesmo, está tudo sob controle, esse vídeo é um alerta. Porque no final de 2025 a lei mudou e ela não mudou o nome dos regimes, ela mudou o custo de estar nele. Eu sou a advogada Cecília Ramos, atuo nas áreas de direito tributário e empresarial e nesse canal eu traduzo temas técnicos de forma objetiva, para que cada decisão tomada no seu negócio seja baseada em estratégia e clareza. E hoje eu vou te explicar com calma e profundidade o que é que mudou nos benefícios fiscais e no lucro presumido e por que isso já vale para 2026 e muitas empresas só vão perceber o impacto quando o imposto já estiver maior. Desde o fim de 2025, está em vigor a Lei Complementar 224, que alterou a forma como o Brasil concede benefícios fiscais. É importante deixar uma coisa muito clara desde já. Essa lei ela não acabou com os benefícios, mas ela criou uma nova lógica. Agora, a lógica é simples e perigosa para quem não revisa. Todo benefício fiscal passa a ser reduzido em 10% do seu efeito econômico. Isso vale antes de reforma tributária do consumo, antes de BS e CBS, a lei já impacta 2026. Mesmo que a empresa continue no mesmo regime. Essa lei, ela altera um sistema que antes era binário. Ou o benefício existia ou ele não existia. Isenção era isenção, alíquota zero era alíquota zero. A redução da base reduzia integralmente. O crédito presumido era aproveitado por completo. Essa lei mudou isso. Agora, a regra geral é: nenhum benefício fiscal pode gerar um efeito econômico integral. O legislador ele não mexeu no nome do benefício. Ele mexeu no impacto econômico dele, quanto é que ele vale na prática. Isso significa que o empresário que olhar para o regime da mesma forma, olhar só para a alíquota nominal, pode achar que nada mudou, mas mudou. Quando você fecha a apuração, o imposto aumentou. Então vamos traduzir isso para a prática, começando pelos principais tipos de benefício. Isenção e alíquota zero. Antes, se uma operação era isenta ou tinha alíquota zero, o tributo simplesmente não incidia. Agora, essa isenção não é mais absoluta. Ressalvados os casos previstos na lei, a lei criou uma alíquota residual de 10% da alíquota padrão. Na prática, isso significa que uma operação que antes não gerava PIS/COFINS, por exemplo, passa a gerar um pequeno valor, mas é um valor real, que não é simbólico, é a arrecadação. Alíquotas reduzidas. No caso das alíquotas reduzidas, a lógica é parecida. Antes, a redução era aplicada integralmente. Agora, apenas 90% da redução é mantida. Os outros 10% não mais. Isso cria um efeito silencioso. A empresa acha que continua beneficiada, mas a carga efetiva sobe mês a mês. O outro benefício, redução de base de cálculo. Quando a lei previa a redução da base de cálculo, ela também era integral. Só que com a nova lei, 90% da redução original apenas permanece. Ou seja, a base tributável cresce, mesmo que o faturamento seja o mesmo. Quanto aos créditos presumidos e fiscais, esses também são um ponto sensível. Antes, o crédito era aproveitado integralmente. Agora, 10% do crédito é cancelado por força dessa nova legislação. Isso não é uma discussão interpretativa, está no texto legal. Para empresas que usam esse crédito como estratégia de neutralização de carga, isso muda a conta. E para os regimes especiais também foram atingidos. Percentuais fixos sobre o faturamento foram majorados em 10%. O regime continua lá, mas ficou mais caro. É o caso do lucro presumido. E aí vem o ponto que gera mais confusão. Essa lei ela não mudou o regime do lucro presumido, mas ela alterou diretamente os percentuais de presunção que são parte da lógica desse benefício. As presunções de 8%, 16%, 32% sofreram um acréscimo de 10% sobre o próprio percentual, ou seja, 8,8%, 32%, 35,5%. Isso significa que a base presumida cresce, mesmo sem um crescimento real do lucro. Na prática, o regime é o mesmo, a forma de calcular é a mesma, mas o imposto final aumentou. E quem é que vai sentir isso primeiro? Empresas em crescimento, empresas com a margem apertada e empresas que usavam esse benefício fiscal como parte da sua estratégia e não como uma exceção. Quem não revisar isso agora só vai perceber quando comparar 2025 com 2026 e ver que a carga subiu muito e tomou um prejuízo. O papel do advogado tributário aqui não é prometer uma economia, mas entender a lei corretamente, recalcular os cenários e revisar os enquadramentos para evitar uma decisão baseada em premissas antigas. Porque a lei mudou, você não pode continuar operando como se nada tivesse mudado, porque você vai estar num verdadeiro risco. Se você quer analisar como é que essas mudanças impactam o seu caso específico, meus contatos estão na descrição. E se esse conteúdo te ajudou, se você se inscreve no canal e compartilha com aquele empresário que está passando por uma situação parecida. A gente se vê no próximo vídeo.